Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. É igual bocejar. Alguém boceja numa sala fechada, tá todo mundo com vontade de bocejar. E ler é contagiante. E ler é um espiral, sabe? E depois a pessoa ela percebe, minha irmã, o tempo que eu perdi em não ter lido. Sabe? E quando a pessoa começa ela entra na leitura, seja leitura literária, seja ler o que quiser. Não estou falando leitura somente religiosa, mas leitura literária. Gente, é uma viagem. E a leitura, como falou o Mário Quintana, frase atribuída a ele fala, atribuída a ele, que até agora não se encontra em um livro que ele disse, mas é atribuída a ele, que livro não muda o mundo. O livro muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Não é? E a leitura é algo que você tem que se dedicar. Tem que dar tempo. E às vezes nós sabemos ler. Graças a Deus, sabemos ler. Falta tempo, falta conhecer o livro que eu quero. Eu não sei tanta coisa que eu não sei o que eu quero. Não sei por onde começo. Mas a pessoa saber que leitura tem um gosto, conhecer, já é um grande começo. Por isso eu recomendo às pessoas que eu queria ler, escutem as pessoas falando de livros, de literatura, resenhas de livro, livros que você escutou, sabe a história, mas nunca leu. Uma coisa dessas, né, Abed? Se eu falar para vocês, um livro que todo mundo já escutou dele, eu sei a história, não preciso ler. Leia. É contagiante. Porque, claro, demora, você passa tempo sentado, peraí, mas e aí? Mas se você ler de novo, isso aqui me tocou, olha só, isso aqui. E a leitura, você se encontra. E você começa a ler. Estou falando leitura literária, gente. Tem cada coisa assim. Eu falei para você esses dias um livro do Machado de Assis. É um livrinho pequenininho. A Igreja do Diabo. Ele tem um livro chamado A Igreja do Diabo. Um pequenininho. É tão legal. A cabeça, onde é que ele estava em 1884 escrevendo sobre isso? É uma crítica social. Alice nos País das Maravilhas tem uma frase ali, as pessoas perguntam, eu não sei o que eu faço. Por que é isto? Por que é aquilo? Eu não sei. E a grande... ela pergunta para o gato, qual é o nome do gato, lembra? Não importa, mas é o gato falante. O gato falante. Conhece o gato falante? O gato falante falava para a pessoa, dona Fátima. Ela pergunta, qual o caminho, para onde que eu vou? Vou para cá ou para cá? O gato pergunta para ela, para quem não sabe, para onde quer ir? Qualquer lugar serve. Eu não sei o que eu quero? Qualquer coisa que... Agora, eu sei, então vamos voltar para a aula, que isso é importante, do livro aqui. Falamos na semana passada um pouco sobre um pouco do histórico, ou história do Islã, só um começo. Hoje, nós precisamos falar como que eram as primeiras pessoas, como que as primeiras pessoas se convertiam. Daí tem aquela questão entre os brasileiros, se é converter ou reverter, não é? Já escutaram? Né? Mas isso tanto faz. Porque o que importa não é como converteu ou reverteu. O que importa de fato é você seguir o Islã e morrer assim. Porque não, cadê o Corão? Em árabe. Não está comigo, mas esqueci, eu tenho um aplicativo. Olha no Mus'haf. Deixa eu ver. عفوا عبد الرحمن في مصحف هناك جوا. عفوا. Árabe. No Corão fala, ó fiéis, ó crentes, temam a Allah, observem os mandamentos de Allah. E não morram a não ser como muçulmanos. Não morra a não ser muçulmano. A moral da história... Tá aí.
لابس بس عربي كله ما فيش. أي واحد. أيوه كده. عشان فهرس ما تظبط. Então, moral da história não é como a pessoa se converteu, como a pessoa entrou. É a pessoa aprender, aí a pessoa se firmar e morrer assim. E hoje eu vou falar alguns exemplos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz seja sobre ele, como que essas pessoas se tornaram muçulmanas. Como que essas pessoas conheceram o Islã. E cada um de nós, como dizem, agora voltando para a literatura, cada um de nós, Dona Fátima, tudo bem? Alhamdulillah. Esqueci suas topware. Esqueci a topware. Tá bom. É isso que eu queria escutar. Não tem problema. Tá? Tá bom. É isso que eu queria escutar. Né? E cada pessoa, cada um de nós é um livro em uma biblioteca esperando alguém pegar e nos ler. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós é um livro. Esse mundo que nós vivemos é uma biblioteca. Quantos livros você vê numa biblioteca que eu tô achando, nem sei porque que está ali, ninguém abriu, mas quando você abre, cara, será que só eu li esse livro? Cada um de nós somos assim. Somos pessoas que escreveram nossa história e somos uma história, somos um livro, numa biblioteca ali. Um dia alguém vai abrir e vai conhecer Rodrigo, vai conhecer o irmão, vai conhecer a irmã e vai dizer que legal, cara, parecido com a minha história. E na época do profeta Muhammad, essas pessoas se convertiam de que jeito? Vamos falar então dos primeiros. Eu falei dos primeiros anos, né? Fica à vontade. Nos primeiros anos que as pessoas se converteram, os primeiros muçulmanos, que eu falei dos três primeiros anos. Abed, vai ali na sala, vê se tem a caneta azul. Obrigado. Dos 3 primeiros anos, as pessoas se convertiam, mas qual era o conteúdo que chamava as pessoas para o Islã na época até então? As pessoas, na época de Muhammad, algumas tinham, a maioria, o princípio, a ideia que existia uma divindade maior que é Deus, Allah. Não era difícil para eles convencer que existia Allah, eles sabiam. Tanto que o Corão fala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Se for perguntar a eles, ó Muhammad, quem criou os céus e a terra, dirão Allah. Então, por que eles não eram muçulmanos ainda? O que impedia era, de fato, conhecer o Islã. Eles diziam o quê? Mas o que é me tornar muçulmano? Eles imaginavam assim, a base principal, a unicidade, a existência, a fé que existe um Deus, eu tenho. Mas por que eu coloco parceiros, andadan, shuraka, sócios a Deus ou intermediários entre Deus? Aí que vem o Islã pregando. Aí vem o Islã dizendo, Deus não tem intermediário. Deus não tem sócio, não tem parceiro, Deus não depende, não precisa de ninguém. E para algumas pessoas caía a ficha, para outras demorava. Um deles chamado Imran ibn Hussein, o exemplo que era dele era um dos homens mais bonitos dos árabes. Eu não sei não sei o que essa informação tem a ver conosco. Mas é mencionado que ele era um poeta e era muito eloquente. Ele tinha certo respaldo com o profeta Muhammad e perguntou para ele. O profeta Muhammad falou, "Ô Imran, por que você não se torna muçulmano?" O Imran ficou quieto. Daí o profeta fez a pergunta, quantos deuses você adora? Para quem que você pede? Então classificou que pedir a Deus é um ato... Pode puxar aqui a cadeira, aqui, pode... Pedir para Deus é um ato de religião. Ele disse, eu adoro 6 na terra e 1 no céu. O profeta falou, Imran, presta atenção. O que você está falando? 6 na terra e 1 no céu?
Daí o profeta disse: Man li raghbatik wa rahbatik. Quem que você pede no socorro extremo mesmo? Está no céu. Os outros são somente para intermediar. Mas eu sei que o que está intermediando não vai poder fazer nada. Eles só estão intermediando para quem está no céu. Daí o profeta disse: então, deixa quem está na terra e vai direto que está no céu. Veio o profeta Muhammad então ensinar para aquelas pessoas o ponto de partida e o princípio islâmico. É você adorar Allah sem intermediário, sem parceiro, sem sócio. Sem intermediário. Sem burocracia. Sem despachante. Sem despachante. E o Imran se converteu aí. Coisa simples. Coisa simples. Então algumas pessoas na época do profeta se converteram. Já tinham o princípio da fé, da unicidade de Deus, mas não conseguiu encontrar sentido. Depois não, encaixou, é verdade, de fato. E se converteu. O outro que se converteu na época do profeta ao Islã, que eu vou falar para vocês agora, era um chamado Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois, né? Foi um dos primeiros muçulmanos. Um dos primeiros muçulmanos. Ele veio da tribo, uma tribo de longe, escutou sobre o Islã e queria saber quem de vocês é Muhammad. Não sabia quem era Muhammad. Falaram para ele: você espera aqui que eu vou apresentar você para ele. E o profeta expôs o Islã para ele. O que é o Islã? Adore somente Allah. Não coloque intermediário. Não atrapalhe a vida de ninguém. Cara, coisa simples. Não atrapalhe a vida de ninguém. La tu'zi ahadan. La tu'zi ahadan. Não incomode nem não atrapalhe a vida de ninguém. Faça a oração. Wasbir. E suporte, seja paciente com aquilo que aconteça contigo. O homem pensou: eu já tenho isso. Ele se converteu. Ou seja, o que o mensageiro de Allah falava para as pessoas do Islã era muito mais simples, objetivo, direto que nós fazemos hoje. Claro, hoje é outra situação, somos outra sociedade, outras coisas. Mas o profeta que eu quero falar, ele era dinâmico e as pessoas convertiam assim. Tinha um chamado Hizam, ou Hakim ibn Hizam. Esse homem, tia Fátima, ele viveu, dizem, 60 anos como não muçulmano. Ele se converteu aos 60 anos e viveu mais 60 anos como muçulmano. Benza a Deus. E ele era um homem bom, o Hakim ibn Hizam. Tinha tribos árabes que quando nascia uma filha, menina, eles matavam, enterravam viva, cavavam um buraco, botavam a menina e enterravam. Ele chegava com outra pessoa: não mata ela, não faz isso com a menina, eu cuido. Quando ela crescer, você quiser ficar com ela, fica. E ele libertou muitas pessoas assim, meninas, salvou a vida. E ele libertou 60 escravos, comprou 60 escravos e deu a liberdade para 60 escravos. E quando ele conheceu Muhammad, viu o que o Islã era, ele ficou com receio. E agora, Muhammad, se eu me converter, tudo aquilo de bom que eu fiz acabou? O profeta falou o quê? Aslamta ala ma aslafta. Você se converteu e se converte com você, tudo aquilo de bom que você fazia continua valendo. Sabe o que ele disse? Daí que ele falou: mensageiro de Deus, quando eu não era muçulmano, eu comprei 60 escravos e soltei eles. E agora eu vou comprar 60 escravos e vou soltar como muçulmano. Tudo que eu fazia antes do Islã de bom, eu vou continuar fazendo.
Morreu com 120 anos. Que significa o quê? Que as pessoas já tinham um princípio, e o profeta de Deus disse, está no hadith, enfim, vamos falar a referência, mas está no Adab al-Mufrad, um livro chamado Adab al-Mufrad, do Imam al-Bukhari. Fala o seguinte: Innama bu'ithtu li'utammim makarim al-akhlaq. Eu fui enviado para completar o bom caráter da pessoa. Ou seja, aquilo que a pessoa tinha de certo e correto no Islã, veio o Islã incentivo e dá um outro significado e valor para aquilo. E aqueles vícios, aquelas coisas erradas que tinha, deixa de fazer. Então o profeta falava isso para as pessoas. E as pessoas entendiam e se convertiam. O Hakim ibn Hizam é um desses exemplos. Entre outros, que é um desses exemplos, tem o Hakim, que ele se converteu nessa época. Sim, é o Hakim. E tem outro, está no Muslim Muhammad essa história, que era um homem de idade, escutou do Islã, foi até a Medina, cidade, e falou: Muhammad, não há pecado, não há crime, não há algo reprovável que possa haver entre os humanos que eu não tenha feito. يعني أنا عملت كل حرام أنت شايف في الدنيا ما من إثم ولا حرام إلا أنه عملت إياه. Não tem coisa errada que eu não tenha feito. Só que isso ele falou, ele não conhecia o Brasil, né? Porque daqui ia ter muita coisa para fazer, né? Ele disse: e se eu me converter? Olha o receio dele. Porque ele pensava: eu vou rezar, vou ter que jejuar, vou ter que fazer um monte de coisa, vou ter que seguir uma vida, e não vai adiantar. E os pecados? O profeta disse que isso apaga todos os pecados. O profeta disse, o homem disse: Wagadarati, todas as traições, que eu traía as pessoas, mentia, enganava, dava golpe, todos de ruim, Allah vai perdoar? Claro, se a pessoa se arrependeu de coração e seguiu o caminho certo. E se converteu. E se converteu de verdade. Falamos aula passada do Abu Sufyan, como é que ele se converteu, meio forçado, mas se converteu. E ontem eu estava lendo a história de um homem chamado poeta, o grande poeta da Jahiliya, depois se converteu. Zuhair ibn Ka'b, ou Ka'b ibn Zuhair كده. لا زهير ibn Ka'b كده يمكن. Era Jahiliya. Ele era dos piores inimigos do Islã. Eles eram tão ruins. Ele era um poeta. Poeta, e naquela época os árabes, eles queriam atacar alguém, fazer uma poesia, ficava famosa por todo mundo. Sha'ir. Zuhair ibn Ka'b. Fazia poesia contra o profeta, contra o Corão, contra os muçulmanos. Eles eram 7 ou 8 pessoas que eram tão ruins contra os muçulmanos que quando o profeta conquistou Meca, ela não pode derrubar o sangue de ninguém, a não ser dessas pessoas que eles mataram muito, fizeram muita coisa ruim. E esse Zuhair ibn Ka'b, quando ficou sabendo disso, fugiu. Não, como é que fala? Vou dar. Vazou da linha. E daí ele chamou para um irmão dele que tinha se convertido. Vá lá para Meca, que o profeta de Deus, você vai ver se ele é profeta de Deus ou não. Vai lá para Meca, pede desculpa e se converte. Não, ele disse que é para acabar com 8 pessoas, meu nome está neles, eu não aceito, não acredito. Vai, ele é mensageiro de Deus, ele não mente. Mas agora se te pegarem fugindo, aí é outra coisa. Ele pensou, e agora? E os árabes tinham algo chamado, ele disse, mãe Udiruni. Naquela época os árabes, se ele tivesse matado alguém, matado o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, ele para entrar na cidade, iam matar ele, naquela época.
alguém da cidade tinha que dizer o quê? Não, ele está comigo. Mas ele fez, não, ele está comigo. Respeito ao meu nome, ele está comigo, ninguém pode acontecer nada com ele. E o profeta não conhecia ele, pessoalmente. Ele entrou em Meca, para encontrar o profeta, depois da conquista de Meca, ele disse, Muhammad, se o Zuhair ibn Ka'b chegaste pedindo segurança, dizendo que se convertesse e se comprometesse a seguir a vida boa, a vida certa, o caminho certo, você perdoaria ele e aceitaria o Islã dele? O profeta disse, sim. Claro que sim. E ele falou na frente do profeta, eu sou o Zuhair ibn Ka'b. Ele fez a charrada e ele disse, eu tinha dúvida. Depois ele fala, eu tinha dúvida de você até hoje. Porque se você fosse igual aos outros, igual a um rei, alguém queria se vingar e pregar a força, de tudo aquilo que eu falei de você, você ia se vingar de mim agora. E quando você disse sim, acabou. Você é um profeta de Allah, se converteu. E virou um poeta depois, continuou poeta do Islã. Então as pessoas se convertiam ao Islã na época do mensageiro de Deus com uma facilidade, mas essa facilidade era porque elas já tinham pré-requisitos, já tinham sentimentos em pró à verdade, já estavam meio aceitos. Esse Zuhair ibn Ka'b era um deles. O outro era o Ikrima. Esse Ikrima era nada mais, nada menos que o filho do Abu Jahl. O Abu Jahl, ele era o pior inimigo do Islã. Abu Jahl foi o pior dos inimigos do Islã. E o filho dele combateu o Islã e os muçulmanos a vida inteira. Quando o profeta chegou em Meca, o que Abu Jahl fez? Deu pinote. Subiu, né? Chamou o primeiro Uber. Pra onde? Vamos embora. Vai embora. Vai lá. Segue aqui a marginal Tietê, vai embora. Vamos embora. Daqui a pouco tá lá em Taubaté, vão indo. Vai indo, corre. Foi. E a esposa dele se converteu. E a esposa dele falou, eu vou trazer meu marido. Por quê? Se pegarem ele, vão acabar com ele. Eu vou trazer ele. Chegou até ele. Ikrima, a mulher dele falando, vão lá para Meca. O profeta está dando anistia para todo mundo. Não, o profeta vai... Eu fiz muita coisa ruim que não tem perdão. Não é? Ele preparou um exército contra os muçulmanos. Só isso. E pilhou o território, botou fogo, matou os muçulmanos. Só isso que ele fez. Não. E... Não, ele... Eu não acredito nele. Não, mas ele não mente. Ele foi abraçar ela, não encosta em mim. Ela falou para ele. Falou, por quê? Vai dizer que tu entrou na religião de Muhammad agora? Falou, sim, entrei na religião de Muhammad. Ah, não acredito. Minha mulher agora virou muçulmana. Cidade que eu lutei, acabou. Meu pai foi morto nas batalhas. Vem lá. E o Ikrima foi para Meca. Na conquista de Meca. Chegou escondido. Quando o profeta viu o Ikrima, as pessoas, não era você que ia fazer acontecer com a gente? O profeta falou, deixa ele. E começaram a xingar o pai dele. O pai dele era Abu Jahl, o pior inimigo do Islã em toda a história. O profeta disse, não xingue os mortos, porque isso machuca os vivos. La tasubbul amwat. Tem que ser xingado mesmo, né? Mas não precisa xingar na frente do filho dele. Né? Deus tem que botar na panela de pressão e esquecer. Entre eles o tal de Spencer, lá depois procura o nome dele aí. Estava falando com o irmão, um dos criadores da teoria. Criou a teoria das raças. Branco, negro, amarelo, laranja, cinza, azul, verde. Ele criou a teoria das raças, não sei o que, Spencer. Um botânico, filósofo, não sei o que, caramba. Estou procurando no Google. Raças Spencer. Era um escocês.
Ele criou essa teoria e convenceu as pessoas que uns deveriam dominar os outros seres, uns humanos deveriam dominar outros seres, por simples fato de uma raça ser superior à outra. Assim como o mundo natural é, os humanos devem naturalmente ser dominados e dominadores. O pior não foi ele convencer os seus essa teoria. É convencer as pessoas que eram dominadas a aceitar como natural. Esse a gente botar na panela de pressão ele, né? E esquecer ligado. Quando começar a fazer, daí, né? Então o profeta falou, não xingue os mortos, porque isso ofende, machuca os vivos. Daí o Ikrima se converteu ao Islã. E virou comandante das batalhas ainda. E os muçulmanos vão aceitar, pô, ele era comandante contra nós. Agora virou muçulmano, vai mandar na gente? E o pessoal já não gostava dele. Porque ele lutou 22 anos contra os muçulmanos. Na frente ali, ó. Agora vai ser nosso comandante? E o profeta falou, obedeça o comandante. E o profeta não desvalorizou o que ele tinha de bom. As pessoas se convertiam ao Islã porque tinham conhecimento, não conhecimento bibliográfico, mas sabiam, entendiam os princípios do Islã mais simples, que era adorar Allah, não atribuir parceiros, cumpra o seu compromisso com Deus, que é a oração, o zakat, o jejum na medida do possível, se afaste daquilo que Deus proibiu e segue sua vida. Ah, Chico, mas eu tenho que fazer isso, eu quero fazer aquilo. Pera, calma. Pode fazer, mas isso Deus não vai olhar para você agora com isso. E outro caso que o profeta de Deus é o exemplo, e o Alcorão está mencionado, na Surah número 49, Surah número 40, eu já falei esse versículo, eu vou trabalhar essa Surah num outro momento. Versículo número 14. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Esse versículo foi revelado por quê? Os beduínos dizem acreditamos, nós temos fé, somos fiéis. قل لا تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Não diga que vocês são fiéis, fala que a gente se tornou muçulmano, porque a fé ainda não entrou em vossos corações. Esse versículo 14, né? Fala o que então? Porque naquela época, algum povo se converteu ao Islã, se converteram ao Islã ontem, e hoje estavam falando, nós somos fiéis, a gente é muçulmano de carteirinha, nós somos os crentes, nós somos os fiéis. Deus revelou um versículo, não fale que vocês são fiéis. Você se converteu hoje, no ano 7º, no ano 8º, tu acha que tu é igual a Abu Bakr? Tá lembrando da aula passada? Você acha que você é igual ao Bilal, que passou, que os outros passaram? Tu está te botando no mesmo nível deles? De fé? Não. Fala que você entrou no Islã agora. Mas não fala que sua fé, não é? Tá apertado aí, né? Puxa a cadeira, senta aqui, então. Quem é que botou tudo junto da cadeira aqui, cara? Parece escola, parece segunda série, meu. Né? Tá bom. Né? Não falem que vocês... eu tenho fé, eu sou... Não, você entrou no Islã hoje. Acho que você é igual a Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. As pessoas que viveram, praticaram, seguiram, se esforçaram, deram seu sangue. Cara, tu entrou hoje, baixa a bola. Aliás, Calil, tem gente que tem fé de mais e fé de menos, lembra? Você tem fé de mais ou fé de menos? Tem muita fé. Aprender, seu bom menino. Como é que tá o curso? Tá bom, escola? Tá bom? Tá bom, mano? Morri, mas tô passando bem. Mais ou menos. E esse versículo, o Corão, foi... Ou seja, então aqui tem diferença entre a fé, no sentido de ser o fiel, e o muçulmano. Vocês se tornaram muçulmanos. A fé... Porque a fé ainda não penetrou no coração da pessoa. A pessoa tem conhecimento, entendimento da religião, no sentido geral, se tornou muçulmana, mas a fé, como foi dito em outros momentos, não nesse, tem casos de pessoas que elas se tornam muçulmanas, elas entram no Islã, e depois com o tempo,
o Islã vai entrando no coração dela e ela vai se preenchendo. E tem pessoas ao contrário, gente, que o Islã já entrou no coração dela. Mas tem algo que impede, ou família, ou trabalho, ou medo, ou receio, de ela assumir publicamente que é muçulmana. Isso acontecia na época do profeta muito. Tinha pessoas que eram muçulmanas de coração, mas não assumiam, não demonstravam. Por quê? Medo de retaliação. Imagine isso aconteceu no primeiro ano que o profeta estava em Medina. Vem um pessoal de uma região chamada Al-Bahrein. Al-Bahrein não é o paizinho Bahrein. Paizinho com respeito, quem é do Bahrein. Mas ele é do tamanho da Moca, eu acho, o Bahrein, né? Começa aqui na Radial Leste e termina lá no Sonda, lá embaixo, perto do shopping da Moca, lá, o Sonda, né? Aliás, o Sonda está fazendo promoção, tio. Eu vi os preços do Sonda, tá mais barato que o Carrefour. Vamos lá. Eu gosto do Sonda, é bom. Eu fui comprar um arroz, aquele arroz branquinho. Tem um branquinho e tem aquele outro que é o sei lá, eu chamo de caramelizado, né? E tem um arroz que eu só encontro no Sonda. Então eu vou lá comprar aquele arroz. R$5,45. O de 1 quilo. Não, de 1 quilo. E eu como... eu não vi. Eu tenho que comprar 5 quilos. Depois eu descobri que eu já tinha aquele arroz em casa. Porque dono de casa compra as coisas e nem sabe que comprou. Tá bom. E daí, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Do Bahrein. Essa região lá do Golfo Arábico, chama de Golfo Pérsico, Golfo Arábico, o pessoal se converteu. Eram 20 e poucos jovens, viajaram de lá até Medina. É a mesma coisa você sair lá sair de São Paulo e vai até fronteira com Mato Grosso. Mais ainda. Eles chegaram lá. Falaram, profeta de Deus, nós vemos de longe e nos ensine algo. Vamos ficar aqui 2 semanas. Ensina para nós alguma coisa que a gente pode ensinar para o nosso povo. O profeta ensinou para eles. Fez um curso, direto, não. Fica aqui na mesquita aqui. Observa. Ou seja, um canal para aprender a religião é observar os outros. Daí a pessoa pergunta, Sheik, eu não sei fazer oração. Eu te dou um livrinho e você aprende sozinha. Ou faz o seguinte, de uma forma mais lúdica, mais pedagógica, a oração se divide em 2 coisas, né? Movimentos e frases, palavras, né? A oração não é isso. Nos livros de fiqh, né, não está escrito assim, tarifu salat, as-salat fi lughat ad-du'a. وفي الشارع يعني أعمال مخصوصة حركات مخصوصة أقوال مخصوصة في أوقات محددة بنية tá bom. Mas isto, nos livros de fiqh, de jurisprudência islâmica, tem uma coisa muito interessante que a gente presta atenção só depois que passou. Movimentos específicos. O que é oração? Movimentos específicos, com falas específicas, em momentos específicos, com a intenção de adorar a Deus. Rajib, era isso que o professor falava? Era isso que eu não entendia. Eu fui entender 15 anos depois que eu vim para o Brasil, você acredita? Tia Fátima, a senhora não sabe. A senhora me conhece. Tem um sheikh lá ele é mufti do Baalbek agora. Acho que é. O nome dele é Khaled Sulh. Ele deu aula para mim lá no Líbano. Naquela época que tinha luz e água. No Líbano. Agora corta a luz de dia e apaga de noite. Sei lá. Só tem 1 hora para carregar o telefone. Depois já era. E ele falava isso para mim. Falava, gritando, brigando. Decora, um dia você vai precisar. Falei, Sheikh,
Eu estou aprendendo o livro Al-Inaya, Fath Bab al-Inaya, o Hidayah, um livro, Fiqh Hanafi, sei lá o nome do livro. Ele falava, decora, um dia você vai precisar. Esses dias eu estava pensando nessas aulas, eu lembrei dele. Mas ele nunca explicou por que eu ia precisar. Tudo bem. A oração são movimentos específicos, com frases específicas, em momentos específicos, com a intenção de adorar a Deus. Eu não sei rezar, Sheikh, como é que eu faço? Movimentos. Você então entra na oração com as pessoas e segue os movimentos. Memoriza primeiro, porque quem é brasileiro, ele quer memorizar primeiro o que eu tenho que falar. Mas antes do que tem que falar, o que é, minha irmã? O movimento. Em pé, assim, assim, se ajoelha. É os movimentos. Começa pelos movimentos. Depois você preenche a lacuna. Ah, então, esqueci o nome do livro, do Fiqh al-Hanafi, que era Al-Inaya, Al-Hidayah, Fath Bab al-Inaya, coisa assim, 3 volume preto, o livro Hanafi, Mullah al-Qari, sei lá, Hanafi, sei lá. Eu lembro desse livro, né? Tem só o capítulo 1, os outros 2 eu não estudei, né? E daí o que acontece? Movimentos e frases. Então, eu vou aprender os movimentos e vou colocando as frases no meio. E deu. Esses jovens chegaram lá, falaram ao profeta de Allah, vão passar 2 semanas aqui e ensina a gente. O profeta não disse, ó, pega esse livro, lê, depois vem falar comigo. Não. Observa o que eles estão fazendo, faz de novo. E vai preenchendo. E entre eles, um jovem chamado Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith. Esse Malik, ele que narra o hadith do profeta, reze, que o profeta de Deus disse, Sallu kama ra'aytumuni, rezem como estão me vendo rezando. Ele chegava na cidade dele e falava, eu me converti ao Islã, como é que rezem? Ele disse, eu estive em Medina, fiquei 20 dias com o profeta, e o profeta disse para mim, rezem como estão me vendo rezando. E o profeta, quando rezava, fazia assim, Allahu Akbar. E lia, Allahu Akbar. Deu uma aula prática para os profetas, ensinou eles assim. Reza como estão me vendo rezando, só tem que observar. Então, voltando. Esses jovens permaneceram alguns dias com o profeta e aprenderam algumas coisas da religião. Ele disse ao profeta de Allah, entre nós e onde você mora, tem a guerra dos Mudar. Mudar era um povo que morava na Arábia, que eram os beduínos, eles eram nômades, eles estavam sempre em briga com todo mundo. Alguém passava lá e eles criavam treta. Não tem aquele pessoal antigamente, ficava na parada na esquina, se alguém passava ficava brigando, implicando? Eles eram um pouquinho pior, né, Abed? E daí, ó, se a gente passar por lá, eles vão dar o rapa. Não é o rapa que faz na feira da madrugada? Eles vão dar o rapa na gente. O profeta disse, então vocês fiquem onde vocês estão e só voltem quando tiver tudo em paz. Meu Deus do céu. Eles permaneceram exatamente 7 anos lá serviu o profeta. Em 7 anos, quantas ordens, quantos mandamentos, quantos ensinamentos do Islã já não tinham sido revelados? Muitos. Tem uma pessoa que ele se estiver me acompanhando, é lá do interior da Paraíba. É a cidade onde tem um time de futebol famoso lá. Da Paraíba. Esqueci o nome. Qual as cidades grandes da Paraíba? Você que é bom de geografia ou matemático? Hein, Calil? Não, é do interior. Campina Grande. É Paraíba, não? Ele é perto de Campina Grande. Ele é perto de Campina Grande. Ele diz que ele mora no interior do interior. Ele esteve em Curitiba em 2019 ou 2020. Falou, Sheikh Rodrigo,
Eu lhe conheci em 2000, no encontro islâmico em São Paulo. É verdade? É. Depois eu vi os muçulmanos novamente em 2002. Depois eu tive a oportunidade de ver os muçulmanos em 2000 e tanto. Ou seja, em 10 anos, ele viu os muçulmanos 4 vezes só. E eu sigo a religião, hoje graças a Deus tem internet. Hoje, onde eu moro não tem muçulmano, não tem nada. Graças a Deus eu sigo pela internet. É o mesmo caso desse povo aí, que moram em locais distantes, se mantém firme sem conhecimento bibliográfico, sem detalhes, sem convívio, mas por que, o que os faz manterem firmes? A fé entrou no coração de verdade. Tu é uma? De Pernambuco. Que coisa boa. Você é da terra, então, do Gilberto Freire. Eu tive. Do interior, da onde do interior? Bom Conselho, cidade com nome bonito. Era eu a única também. Allahu Akbar. Nossa irmã do interior de Pernambuco, de Bom Conselho. Quase. Primeiro, sozinha lá. Sozinho foi perfeito. Olha só. O que faz as pessoas se firmarem é a fé. Alhamdulillah. Que Deus firme você, irmã. Você é o exemplo daquelas pessoas que passaram 7 anos sem ver o profeta. E quando chegaram na conquista, depois da conquista de Meca, eles foram para Medina. Ó, profeta, a gente é aquele povo. Esses 7 anos que eles permaneceram no Islã, sem conhecer as histórias, sem conhecer os versículos, será que Deus não vai cobrar deles? O que vocês acham? Não. Vai recompensar. Tá, mas durante 7 anos tinha sido proibido a bebida alcoólica, tinha sido proibido comer carne de porco, tinha sido proibido os juros, tinha sido obrigado a pagar o zakat, tinha obrigado a jejuar o Ramadã. Durante 7 anos, várias normas e regras foram ordenadas. E eles não fizeram. E agora? E agora, José? Não tinham como saber. Essa é a resposta que eu queria. E aquilo que ele não tinha como saber, ele é dispensado da cobrança e recompensado como se tivesse feito. Eu não sabia. Não tinham como procurar saber. Hoje tem internet, né? Mas naquela época não pegava o sinal lá. Né? Lá não pegava o 4G. Né? E... Eu quando me converti, uma semana antes do que eu assisti foi, eu acho que umas 10 vezes o filme da vida do profeta. A mensagem. Ótimo. Para entender que eu não tinha conhecido. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Isso é uma prova contra nós. Todos aqui em São Paulo. Né, Leis? O que acontece? É uma bênção. O que acontece? Muitas pessoas e na época do profeta não era diferente. E eles se permaneceram firmes no Islã, seguindo o Islã, até encontrar o profeta e seguir o Islã. Então, o objetivo da palestra de hoje é ver que as pessoas que encontravam o Islã, encontravam o Islã e se encontravam no Islã e seguiam aquilo na medida do possível. Na medida do possível. Sem forçar a barra. E Allah, que sabe de tudo, sabe que está no coração das pessoas. Cada exemplo na época do profeta que a gente vê, aquelas pessoas que se convertiam, às vezes eram presas em guerra e se convertiam. Outras fugiam para encontrar o profeta e se converter. E outros se mantinham sozinhos no seu local e se convertiam. Então, quer dizer, a fé é uma construção.
Mas ela nasce com um conhecimento prévio. Eu quero conhecer. Quanto mais a fé aumenta, mais eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero compreender essa religião que eu sigo. E Sheik, quem é esse homem chamado aqui? Olha, esse livro, cara, é muito legal esse livrinho. Sabe? E olha, e quer saber, quer descobrir então? Todos nós, como eu disse antes, somos um livro e de uma história. Nós vamos morrer, ninguém vai lembrar da gente daqui a uns dias. Mas Deus está lá no céu, vai lembrar de um por um. Ninguém conhece. Teve uma pessoa, essa história, quem gosta das histórias? Quem gosta dessa história? Todo mundo gosta das histórias. Tinha um homem na época do profeta, que depois o profeta falou para ele. Ele é uma pessoa que o profeta disse que ele ia para o paraíso e ele não praticou nada do Islã. Não conseguiu praticar nada. É o homem que foi numa das batalhas, como não muçulmano, combatente contra o Islã, combateu os muçulmanos, matou um muçulmano e depois se retirou. Depois, outro dia, ele se converteu. Quando se converteu, mataram ele. E o profeta disse que no dia do juízo final, o profeta tinha dito antes, esse homem, mataram ele. O profeta disse que no dia do juízo final, o primeiro muçulmano que foi morto vai dizer, ó Deus, aquela pessoa me matou. Só porque era muçulmano. E o segundo assassino, depois mataram ele. E os dois vão se encontrar no mesmo lugar, no paraíso. O primeiro que morreu como muçulmano estranhou. Pô, o que tá fazendo aqui, cara? Ou eu ou você estão no lugar errado. Não é? Imagina, a pessoa acorda no dia do juízo final com... O que tá fazendo aqui, Abu Jahl, Abu Lahab? Meu Deus! O que eu tô fazendo com você aqui? Com Hitler, com Stalin, sei lá. Que eu tô... Meu Deus, eu tô aqui, resultado aqui... Deu problema. Né? O cara pensou isso. O que tá fazendo aqui, cara? Eu tava lutando pelo Islã, tu contra o Islã, agora eu tô no mesmo lugar. Daí Deus vai contar para ele a história. Ele te matou e tu foi ao paraíso. Depois que ele te matou, ele escutou da religião por ter te matado, se converteu e mataram ele. Vocês dois estão aqui no paraíso. Meu Deus do céu. E outro hadith narrado por Bara ibn Azib, que o profeta estava vindo para uma das batalhas e viu um homem o homem não aceitava a injustiça. Ele não aceitava que os Quraishitas faziam com Muhammad e os companheiros. Ele foi muqanna' bihadid. Muqanna' bihadid significa ele já armado, já foi escolete, enfim, pronto, de ferro, cheio de esquema. No meio da batalha falou, Muhammad, eu vim para lutar com vocês, eu não aceito o que os Quraishitas fazem. Peraí, mas tu é muçulmano? Não. Então nem vem. Tá, me converto primeiro então? Sim, se converte primeiro. Vem. Como é que vai para se converter? Faz o testemunho de fé. Fez o testemunho de fé. Aslama. Se converteu ao Islã. Começou a batalha, foi os primeiros a morrer. O profeta Ali diz assim, Amila qalilan wa ujra kathiran. Fez tão pouco e ganhou tanta recompensa. Não é? Morreu sem pecado. E foi o homem que rezou, ele não virou muçulmano e não chegou a fazer nenhuma oração. E nenhum jejum. Ele não sabia nem 1% que a gente sabe hoje da religião. Significa, a fé é com o tempo, ela entra no coração das pessoas vão praticando. Tem muitos casos vivos, e entre nós existe. Os muçulmanos, pô, é difícil seguir isso. É difícil conhecer o Islã em 2022. É difícil conhecer o Islã em 2022? Vocês acham que é difícil? Não.
Só procurar. Se quiser, né? O mais difícil é querer. Em 2012, o que vocês acham? É um pouquinho, mas tinha. Não, mas... Já tinha internet. Tinha internet. Não, como é que eram as aulas aqui, tia Fátima? Como é que eram as aulas aqui há 5 anos atrás? Era lotada aqui, não tinha cadeira para sentar. Tá bom. Em 2002. Era um pouco mais difícil. Quase não encontrava gente para falar em português da religião, não era? Há 20 anos atrás. Agora, 1992. Meu Deus do céu, 92. Antes celular. Eu copiava os livros, mas é outra história. Copiava, não tinha livro, não tinha isso aqui, tinha que copiar o livro. Tá bom. Não tinha. Mas tem uma pessoa que ele é brasileiro, muçulmano, eu queria que ele viesse, hoje ele não pôde vir. O nome dele é Zacarias, brasileiro ele. Ele se converteu na década de 70. Como? O primeiro Alcorão foi traduzido, o do Samir Hayek, esquerdo do Hilmi Nasser. Mas a primeira edição dele é de 1975 ou 76. E ele é de 73 ou 74, quando ele se converteu. Ou seja, ele se converteu quando nem existia o Alcorão traduzido em português. Como ele seguiu, eu queria que ele viesse aqui contar para nós. E está vivo e segue o Islã até hoje. Às vezes ele vem aqui rezar comigo, conversamos, isso, e ele fala, Sheikh, tudo que as pessoas estão falando hoje, de reclamação, eles não viram nada. Tem que ser 1972, cara. Aí não tem livrinho, aí não chegou o lanche, aí não sei o que, o café, aí não sei o que. Cara, Brasil, década de 70. Né? Ele falava só que tinha uma mesquita, era a Mesquita Brasil. Ele falava. E o dia que eu fui lá, chamaram a polícia ainda para me tirar de lá. Me levaram lá, não sei o que, queriam dar... O que você está fazendo aqui? Meu. Então eu quero dizer que no começo do Islã, as pessoas, elas se convertiam com aquilo que tinham. Não é? E seguiam aquilo que tinham. E a fé ia aumentando com um aprendizado, não com questionamento, mas com aprendizado, observando, com a humildade, na persistência, vinham os testes. E a pessoa ia seguindo. E está aí dentro da década de 70. Agora vem o cara, o menino, a moça, se converte ao Islã, 2 dias depois ele já quer... Como é que eu faço para ser sheik? Cara, aprende a rezar primeiro. Eu quero fazer um movimento islâmico de libertação do Vale do Paraíba. Movimento islâmico de libertação da região de Chapecó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Conheço os livros, como é que o Islã cresceu, começou. Aí eu quero fazer... Não, Habib, pelo amor de Deus. O Islã é tão bonito. É tão simples, é tão cristalino. O Islã é tão puro. Dedica o seu tempo, tua energia para pegar a prioridade. Mas Sheikh, se eu tiver lá, que agora você sabe, né, Sheikh? É a pergunta da pessoa. Você sabe, né, Sheikh? Já descobriram lá Marte, já foi lá em Marte. E se daqui uns anos, não sei o que, para de ver filme, cara. Tira a Netflix aí do seu celular. Não, mas tem Marte. E se Marte tiver daqui uns anos, eu vou morar em Marte, para aquele lado que eu falo só oração. A Meca, na verdade fiquei Meca e Marte. Ai, cara. Eu falei pro cara, foi a Fátima Bernardes, falei, brincadeira Fátima Bernardes, né? Ela tirou a TV Globinho. A TV Globinho, né? Desenho. Se a pessoa estivesse vendo desenho, até hoje a gente está falando essas loucuras, não é? Que é loucura, só pode ser. Então, o Islã é tão simples. É a fé, vai aprender uma coisa de cada vez. Testemunho de fé, a oração, o jejum. Tem que aprender hoje o jejum? Não, um mês antes do Ramadã você aprende.
O zakat, quando tiver dinheiro você paga. O hajj, quando chegar na época do hajj eu aprendo. Não é? E assim vai indo. Achei que pode fazer transplante de coração de porco, no coração suíno no coração dos muçulmanos. Claro, você tem plano de saúde? Não. É do SUS? É pelo SUS? É ou não é? É. Então espera, quando o SUS te chamar, você me chama. Primeiro pede para Deus não precisar fazer transplante de coração. Pede isso. E quando precisar e for para o SUS, me chama. Que Deus não permita. Gente, vamos para a reza. Depois retornamos para o lanche. E para as 4h começa a aula do Sheikh de Alcorão com o Sheikh Ahmed. E semana que vem nós damos continuidade desse assunto. Tá bom? Até a próxima. Alhamdulillah.